Boa noite a todos que estão aqui, os que estão em casa, bem-vindos, mais uma aula de História. Nós vamos dar continuidade à aula passada e, como eu havia dito para vocês, na aula passada, quem estava aqui ou estava nos assistindo, a gente está seguindo uma ordem cronológica, né? A aula passada é só a História do Brasil, que cai na prova de vocês, e a aula passada foi a única exceção à regra, que é uma aula de expansão marítima. Hoje eu já começo a História do Brasil mesmo, 1500, bonitinho. Só que, como havíamos combinado, sempre que terminar um assunto, a gente responde as questões das provas referente àquele assunto. E na aula passada, como foi a primeira, explicando algumas coisas, não deu tempo de responder. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou começar respondendo as questões sobre expansão marítima, que foi o assunto da aula passada, semana passada, lembrando que são apenas questões da ESA. Aí a gente para, eu vou para a aula de hoje, que é sobre o período pré-colonial, e volta respondendo as questões de pré-colonial. Beleza, gente? Pode começar? Vai ser assim, ó, simples. Não é para você guardar questão nenhuma, que no final do curso eu dou um pacote que eu mando essas questões todas para vocês. Só no final do curso para funcionar como revisão. Eu vou ler a questão aqui, dou um tempinho rápido para vocês daí ou de casa pensar na questão. Todas elas estão um ano aqui só para você ter noção. Caiu na prova de 2011. No contexto da expansão marítima, que a gente estudou semana passada, que levou os europeus a encontrar a América, Portugal destacou-se como pioneiro das grandes navegações do século XV. Beleza. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo português, destaque, em outras palavras, ele está perguntando, Portugal foi o primeiro país, por quê? Dou 30 segundinhos aí, dá uma olhada. Não fala a letra não, só olha. O pessoal de casa digita aí a letra, se souber. Hoje eu vou explicar como é que se responde esse tipo de questão. Claro que na prova vocês vão ter mais tempo, né, gente? Aqui é que a gente vai rápido. Beleza? Pode ir? Fala aí, sem medo, hein? Letra? C. Ó, o pessoal aqui da sala falou C. Então vamos lá. Por que Portugal foi o pioneiro? Gente, toda a prova da ESA é múltipla escolha. Então vocês sempre respondem por exclusão. Óbvio. Então vamos lá. Associação, junção, entre o Estado, esse Estado com E maiúsculo é governo, né? Então, entre o Estado e a Igreja, centralização do poder. Gente, não sei se vocês vão observar aqui, todos os itens têm duas características. E o que o examinador faz aqui danadinho é o quê? Geralmente, uma está certa, a outra está errada. Centralização do poder está certo. O poder estava centralizado nas mãos do rei, que é um troço chamado absolutismo, que não cai na tua prova. A questão é, o que isso está fazendo aqui? O que a Igreja tem a ver com expansão marítima? Uai, Clécio, cuidado para não vacilar. Você colocou na aula ontem que uma das consequências da expansão marítima foi a expansão da fé cristã. Joia, expansão. Mas a pergunta aqui é o contrário, é perguntando, fator, ou seja, o que aconteceu antes das navegações. Então, antes, Portugal foi o primeiro porque a Igreja fez o quê? A Igreja não fez nada. Então, essa Igreja está rodando aqui, tá? Só um parênteses, gente. Vê se vocês entendem a malandragem. Se tivesse associação entre Estado e burguesia, o item estaria certo. Bacana? Vamos tentar a B, vocês falaram de C. A política mercantilista que valoriza o mercado, o comércio, era a política da época. Perfeito? E a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Isso aqui é verdade, mas não para Portugal. Isso aqui é de quem? Espanha que estava expulsando, os que eu coloquei para vocês, mouro ou muçulmanos. Isso é para a Espanha, ele pegou a característica de um país e jogou aqui. Rodou, pula C. D. Ausência de guerras, beleza, Portugal não está brigando com ninguém. Show de bola. Ascensão, essa aqui deve ter travado. Da nobreza fundiária. O que é isso aqui? Vocês falam, não sei, mas está errado. Nobreza fundiária, gente, lembra de latifundiária. É a nobreza agrária, a nobreza ligada aos latifúndios, a grandes extensões de terra. Então, peraí, O que fez Portugal ser pioneiro na navegação é que estava crescendo, estava ascendendo a nobreza responsável. Vou resumir.
a nobreza latifundiária de Portugal. Ela estava crescendo, legal. E a relação disso com navegação é... Qual? O que tem a ver? Ai, cultivar a cenoura lá, não tem nada a ver. A industrialização, centralização do poder. Olha só, centralização do poder, centralização do poder. Eu estou repetindo. Industrialização? Que indústria, gente? Século XV, indústria? Indústria de quê? Não, gente. Como vocês falaram, centralização administrativa, a malandragem. Clécio, essa centralização administrativa é a mesma coisa que essa centralização do poder aqui, não é? O cara só escreveu de forma diferente. Já vou explicar. E posição geográfica. Portugal tinha uma excelente posição geográfica. Fala, meu querido. Bola? Beijo, bola? Beleza. Política mercantilista? Perfeito. Expulsão dos mouros da Península Ibérica. Quem fez isso foi a Espanha. E a pergunta é... Portugal. Beleza? Se tiver dúvida, vai falando. Pessoal de casa digitando. Próximo, vou passando rápido para gastar tempo com hoje. 2012, um ano antes. O Tratado de Tordesilhas, que lá no começo, celebrado em 1494, entre as coroas, ou seja, o governo de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países, que estabelecia, na pergunta está falando, o que dizia o Tratado de Tordesilhas? É isso. 30 segundos. E grita pronto. O pessoal de casa, se estiver empolgado, digita a letra, que acha que é. Beleza. Letra. Bola ou dado? Bola. Então vamos de baixo para cima, então. Já que o B está lá em cima. O que dizia o Tratado de Tordesilhas? Estabelecia que portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos que habitassem as terras descobertas. Dois erros. Primeiro, o Tratado de Tordesilhas não falava nada sobre os habitantes da terra. O Tratado de Tordesilhas é sobre as terras. E segundo, mesmo que você não soubesse isso, Clécio, vai que cláusula 2 do Tratado de Tordesilhas falasse isso. Gente, mesmo eu não comecei a história do Brasil ainda para vocês, mas você já sabe. O que Portugal fez com os índios daqui? Passou a faca em todo mundo, gente. O que a Espanha fez com os nativos aqui, que no caso eram os povos incas, astecas? Mesma coisa. Tolerante com costume e religião. Eles vão impor o catolicismo aqui, o povo. Então a última está errada por duas coisas. Um, porque fala de índio, e o Tratado de Tordesilhas não fala isso. E dois, porque está falando que os europeus vão ser gente boa com os nativos. Não vai ser gente boa, coisa nenhuma. D, estabelecer que Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas para fazerem frente à ameaça colonialista da Inglaterra, da Holanda e da França. Esse foi, para mim, o item mais bonito. Está errado, mas foi o mais bonito. Qual é a malandragem do item? Peraí, esses três países aqui, o Clécio falou, é os que estavam zangados por causa do Tratado de Tordesilhas. Aí, às vezes, toma cuidado, tá? No cansaço, o aluno pensa assim, pô, o Clécio falou desses nomes, o nome está aqui, pronto, tá certo. Não, calma, gente, leia o item todo. Tá? O problema é que ele está falando do Tratado de Tordesilhas o seguinte, Portugal e Espanha vão unir forças para resistir esses três. Vão unir forças. Repito a mesma coisa que eu falei do Tratado de Tordesilhas, gente, é para terra. É com quem que vai ficar a terra. E quem vai proteger a terra? Como é que vai brigar? Isso não interessa. Cada um que se vire. Vocês vão aprender comigo. E quando invadirem a região de Portugal? Isso é problema de Portugal. E quando invadirem a região que é da Espanha? Isso é problema da Espanha. E esses dois países, Portugal e Espanha, vão se juntar? Nunca. A ideia é simples. Ema, cada um com seus problemas. E não resolve mais nada. Não. C. A Igreja Católica já começou, no mínimo, o troço torto. O que a igreja está fazendo aqui? Mas vamos lá. A Igreja Católica, como patrocinadora que bancou do tratado, arrendaria, ia pegar para ela, as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis nos 15 anos seguintes. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Tratado de Tordesilhas dizia que durante 15 anos as terras eram da igreja e depois de 15 anos ia passar para os países. Preciso comentar esse item? É viagem total. Aí você fala, Clécio, o cara estava drogado quando fez essa questão? Não. Sabe por que ele coloca aqui? A ideia, gente, nós professores, quando nós fazemos as questões, a gente tenta colocar,
cada item tenha pelo menos alguma coisa certa ou alguma coisa que induza. Alguém aqui lembra o nome do tratado antes de Tordesilhas? Aquele nome feio? Bula Inter Coeter. Lembra? Aquele foi feito por intermédio da igreja. É verdade. Mas não é dele que está falando. Eu sei, mas era para o menino pensar, igreja, eu lembro de ter ouvido isso. Tá? Não tem nada a ver. Pula B, A. Os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data da assinatura, e as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. Tudo que a gente descobriu até 1494 é da Espanha. E o que for descobrindo depois vai para Portugal. Repito, o tratado era uma divisão de terra, divisão física de terra, não divisão temporal. Vocês falaram B, né? Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste da linha das ilhas de Cabo Verde. Dica só. Quem olhasse para isso aqui ia ficar com medo e falar, caramba, eu não decorei quantas léguas são. Provavelmente, salvo uma questão ou outra, se tiver erro, o erro não vai ser... não era 370, é 368. Não é isso. Tá, gente? Então não é esse detalhe que eles vão pegar na tua prova. Bacana? Então é o conceito aqui, ó. Espanha e Portugal, a terra separada por uma linha. Pronto. Acabou. Sim, ele está perguntando se não poderiam colocar, e eu adoraria se colocasse, porque assim é uma questão bacana. O cara colocar o tratado que foi feito antes, Bula Inter Coetra, pô, ele perfeitinho. Aí, nesse caso, se você lembrar, o que muda é isso aqui, não é? Pois é, mas aí o que eu estou te falando, no Bula Inter Coetra tem uma distância considerável. O que eu estou te falando que ele não ia te colocar como peguinha, são erros pequenos, ou seja, pegar o Tordesilhas e mudar um númerozinho. Então, se ele colocasse com o Inter Coetra, ia ser um número completo, 100 léguas de Cabo Verde. Mas aí você ia lembrar, querido, que tem uma distância considerável. O que eu estou te falando não vai colocar assim, 350, 340, entendeu? Pelo menos até hoje não colocou. Vai cair nesse ano. Aí, meu filho. 2012. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, que são os artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de... Eu só vou falar depois. Isso aqui é 10 segundos só, gente. Dá um tempinho. Vai, letra. C. Ninguém, gente, quem quiser outra, fala com coragem mesmo. Fala D, E, C. Gente, agora eu vou traduzir. Essa pergunta, ele está falando o seguinte, lucrativo comércio de especiarias era monopolizado. A pergunta mesmo é, era monopolizado? E vocês respondem, por qual país? Quem bloqueou o Mediterrâneo? Itália. É só tu olhar e ver onde é que está a Itália aí. Clécio, mas eu não sei se Gênova e Veneza fica Itália. Querido, aí o problema já é outro, já não é de história. Mas aqui a pergunta é só essa. E ele não vai fazer, meu querido, a não ser que ele quisesse torturar vocês, eu nunca vi isso em prova. Eu vou colocar aqui todos os circuitos, só cidades italianas, mas que não monopolizavam o comércio. Se você pegar, cara, França, onde fica atualmente a Alemanha, Inglaterra, Istambul, Portugal, Espanha. É só, aqui você tinha que ter a tarefa complexa de saber que Gênova e Veneza ficam na Itália. Só. Tranquilo, né? Se tiver dúvida, vai falando. É rápido para responder. Tratado de Tordesilhas, de novo, só que agora 2013. Assinado pelos reis ibéricos, Ibérica é a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, com a intervenção papal da igreja, representa o quê? Essa eu acho a questão danadinha. Depois te explico por quê. Ou não? Foi? Letra. D e... Só D? Quem quer outra só para gerar polêmica, não? Então tá, vamos. Vamos pressa mesmo.
Clécio, Tratado de Tordesilhas representou o quê? É isso que está perguntando. Tá? De novo, hein? Vocês falaram D de dado, né? Então vamos assim para lá. Um marco inicial da colonização portuguesa no Brasil. Colonização, eu vou falar aqui. O pessoal de cá está vendo? Tem colonização aqui, mas eu vou falar nessa aula. Ah, Clécio, mas eu não sabia porque você não falou ainda. Amados, colonizar não é povoar? Como é que eu vou povoar um lugar que eu nem cheguei ainda? Tratado de Tordesilhas, gente, foi antes de 1500, 1494. Então como é que eu vou... Vamos colonizar. Foi quando começou a colonização. Você começou antes de descobrir? Fisicamente impossível. Como é que eu povoo um lugar sem chegar lá primeiro? Vamos tentar o B. Fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis na América. Aí eu vou te dar uma dica. Hoje não, mas na prova já teria passado o conteúdo de história do Brasil todo. Você saberia que Portugal e Espanha ainda vão ter uns atritos, desavenças. Quais? Não interessa agora, a gente vai falar na frente. Mas vão ter. Então, do jeito que está escrito aqui é o seguinte... Portugal e Espanha viveram felizes para sempre e nunca mais tiveram problema. Hoje, vocês não saberiam isso, mas no dia da prova, que eu já dei o conteúdo todo, vocês saberiam porque eu teria mostrado outros embates. Tá bom? Deles dois. Tomada da posse do Brasil pelos portugueses. O argumento é o mesmo da letra A. Que ano foi o Tratado de Tordesilhas? 1494. Que ano o Brasil foi descoberto? 1500. Como é que eu estou tomando posse se eu nem cheguei? Tomada de posse. Posse é 1500, não é 1494. Pula D. Declínio do expansionismo espanhol. A partir do Tratado de Tordesilhas, a Espanha caiu. E um monte de ouro que ela vai achar dos Incas, ela vai fazer o quê? O contrário, gente. Com a América, a Espanha sobrou um. Demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Ibéricos são Portugal e Espanha. Demarcação. Eu estou demarcando o direito. Você pode explorar isso e você isso. Só. Eu estou demarcando quem tem direito ao quê? Exploração. E ele falou de forma genérica. Clécio, mas que tamanho? De que distância? Falou nada, só falou. Eu estou demarcando o direito de exploração. Ponto. Queridos, as provas da ESA, normalmente, elas têm um padrão. Tem uma questão ou outra, que eu vou mostrar para vocês, que sai da curva, que foge. Não é o padrão. Mas, eventualmente, sai uma ou outra? Sai. A gente vai ver uns exemplos aqui. Não é essa não, é a próxima. Eu pensei que já fosse essa. 2014. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo... É a segunda vez que eu estou falando isso hoje. Português no fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, é correto afirmar que foi decisivo. Por que Portugal foi pioneiro? Pode ir? Letra. Bola. Aí ficou chato porque tu já fez a outra questão, né? E está repetindo. Por que Portugal foi pioneiro? Então vamos de baixo para cima. Devido às reformas pombalina. Bom, você deve estar pensando, nunca ouvi falar nisso, na dúvida está errado. Reforma pombalina eu vou falar, mas é uma coisa lá do século XIX, está longe ainda, tá? É do Marquês de Pombal. Tá? O primeiro-ministro de Portugal que vai fazer umas reformas aqui no Brasil, não tem nada a ver com navegação. Outra coisa. Aliança política. Por que Portugal foi o primeiro a fazer navegação? Porque Portugal se juntou com a Espanha. Se juntou com a Espanha era para ser os dois, não o pioneiro. Luta contra os mouros marrocos. Lá na África. Quem fez isso foi Espanha. Pula B. Comércio de ouro e escravos na costa da África. Peraí. Então Portugal começou a navegação porque antes, Portugal, achou ouro pra caramba lá na África. Portugal achou ouro, Portugal vai achar ouro pra caramba no Brasil, século XVIII, não é na África. Por que Portugal foi o primeiro? Precoce, centralização do poder, que é o que vai dar origem ao absolutismo, política de Portugal, e ausência de guerras. Amados, posso falar uma coisinha? É a segunda vez que está pegando a pergunta de pioneirismo, não é? E assim, caiu 2 vezes já Tratado de Tordesilhas, não é? O que eu estou falando, gente? Depois que você tiver o curso todo, tiver feito todas as questões. Depois de um tempo, você começa a ver que as perguntas começam a se repetir. Tem muita novidade. Peraí, então você está falando que na prova lá, de repente, cai uma questão, não idêntica, óbvio,
mas com o mesmo assunto do que eu já respondi aqui em sala de aula. Gente, por isso que eu vou dar isso aqui tudo para vocês. Essa é a fora da curva. Eventualmente aparece um. 2014, a respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, que é o que eu vou dar hoje, foram chamadas de expedições guarda-costas, empreendidas entre os anos 1516 e 1520. As missões comandadas por, arrisca aí um nome. Essa aqui vocês podem errar à vontade, porque eu não dei essa aula ainda, é hoje. Pode ir? Letra. Tá. B, C e D. E A e E também, pronto. Aí já vai tudo. Tá, então vou falar aqui, gente, rapidinho. Essa aqui não tinha, porque alguns camaradas aqui, eu ainda vou falar deles. Eu não falei. Na prova, alguns você já tinha. Eu vou por exclusão. Esse cara você vai ter, na prova, você já vai estar sabendo, porque Tomé de Souza vai ser um dos governadores gerais, é o primeiro governador geral do Brasil. O governador geral, gente, é um cara que vai governar o Brasil. Isso já é lá na frente. E eu estou falando no comecinho, ó, próximo ao descobrimento. Tá? Continua. Martim Afonso de Souza, que é o mais famoso, é o camarada que manda a primeira expedição colonizadora. É o cara que vai trazer gente para morar aqui. E a pergunta é esse tipo de expedição, não é? Gaspar de Lemos é o cara que estava na expedição de Cabral. Ele veio junto com Cabral. Gonçalo Coelho é o camarada que faz as chamadas expedições exploratórias. É o que vem aqui para descobrir se nessa terra tem alguma coisa que vale dinheiro. O Certinho, Cristóvão Jacques, que era um camarada responsável por isso aqui, que eu vou falar na aula de hoje. Também essa aqui era sem graça, porque eu não ensinei isso ainda. Expedições guarda-costas. Eles vão mandar navios para cá, vou falar rapidinho do que eu vou falar hoje, tá? Que vão ficar andando no litoral brasileiro para tentar impedir que outros países venham para cá. Agora, quem olhou para isso aqui e falou, putz, essa aqui eu ia chutar, me ferrei, meu Deus, eu não vou passar nessa ESA. Eu falei que tem questões, eventualmente, não é o padrão, assim. Agora, você fala assim, pô, Clécio, essa aqui lascou, né? Tudo bem. Olha essa questão, que eu não vou ler a pergunta, você leia. Já respondo. Aí você fala, ué, Clécio, mas isso aí foi questão de concurso? Foi, ué, 2014. Eu vou ler para quem não entendeu. No final do século XIV, final é 1500 e qualquer coisa, 14 a 1300 qualquer coisa, desculpa. O único estado centralizado e livre de guerras, o que lhe permitiu ser o pioneiro, é a terceira pergunta sobre isso, na expansão ultramarina, era, eu estou perguntando, quem foi o primeiro a navegar em oceano? Vontade, querido? Letra, gente. Certeza. Vocês garantem a vaga de vocês no concurso nessa questão? Vai, meu filho. Gelou, hein? Bestinha, né? Então, tem questão assim. Eu estou perguntando, quem foi o primeiro a fazer navegação? Clécio. E vamos ser sinceros, gente. Aqui era para, pelo menos, se alguém parou dúvida, pelo menos era para ficar aqui, né? Mas nem tem. Tranquilo isso aqui? Então, pessoal de casa, olha o tipo. Então, assim como tem pergunta. Pô, específica demais, Clécio. Tem pergunta tosca. Tá? Ai, meu filho. Tá. Parou. Agora vamos lá. Natália, você pode coisar para mim aí? Por favor. Queridos, vamos começar a aula de hoje? Então, isso aqui eram questões do assunto passado, graças a Deus todo mundo lembra. Só como curiosidade, gente, rápido. Tá certo que vocês viram o assunto há uma semana, mas vou falar sério. Eram complicadas as questões? Pelo amor de Deus, não faz isso. Ah, posso até sair do cursinho, porque isso aí eu dava conta de responder. Gente, não estou querendo desmerecer a inteligência de ninguém, mas vamos ser sinceros. Vocês viram o assunto tem uma semana, né? Vocês vão lembrar disso lá em outubro, setembro, outubro. Essa é a ideia do cursinho. A gente vai ficar passando isso constantemente e fazendo revisão. Tá bom? Então, ok. Uma semana depois você fala, nossa, que questão besta.
Óbvio, né? Você viu o troço semana passada. Vamos lá. Período pré-colonial. Gente, para começar a aula, eu vou falar rapidinho que o foco da aula é o que está do lado de lá. Então isso aqui vai ser rápido, só para não sair seco. A história do Brasil ela é dividida em 3 grandes períodos, na ordem. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. O Brasil Colônia, que é o que nós vamos começar a estudar, vai desde o descobrimento, 1500, até a independência do Brasil lá na frente, 1822. E dentro do Brasil Colônia, nós temos nesse período algumas divisões, que não é por data específica, é divisão por ciclos econômicos, que foi mais ou menos assim. O primeiro ciclo econômico que ser estudado no Brasil é o do pau-brasil, que é início de século XVI, então é 1500 e pouquinho. O segundo ciclo econômico é o da cana-de-açúcar, que é século XVI e XVII, é 1500 e tanto, 1600 e qualquer coisa. O terceiro ciclo econômico é o do ouro, século XVIII, 1700 e qualquer coisa. E a gente vê um período do século XIX, que é o que a gente chama de vazio econômico, que eu vou explicar lá. Nós vamos passar por todos. Hoje, nós vamos ver apenas isso aqui, que é o mais curtinho, é o pequenininho. Do açúcar a gente vai ficar mais tempo, tá bom? Antes de começar o ouro, eu só vou falar rápido, é rápido mesmo. Índios no Brasil. Clécio, como é que eram os habitantes que estavam aqui antes dos portugueses chegarem? Como é que era o estilo de vida dessa galera? Você vai passar detalhadamente? Não. Eu vou pôr uma palavra e vou falar tudo em cima dessa palavra. A pergunta que você está falando aqui é o seguinte, Clécio. Como é que eram os nativos daqui? Como é que eram os índios? Como é que era a vida deles? Antes de 1500. Vou colocar uma palavra. Olha, Clécio, tá levando a fé mesmo que eu vou pôr na prova. Os índios eram simples. Não. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte. Apareceu na outra prova. Qualquer coisa referente aos índios, olha o que eu vou falar. Referente aos índios antes de 1500. Os índios, depois de contato dos portugueses, é outra coisa. Se falar qualquer coisa sobre os índios antes, qualquer coisa que estivesse referindo a algo complexo do ponto de vista europeu, está errado. Quer ver um exemplo? Não vou precisar anotar não, só exemplo. Política. Não existia aqui entre os índios nada de reino, império. Eles não tinham uma organização política aos moldes da Europa. É a tribuzinho com cacique, o pajé, acabou. Tem mais nada complexo. Economia, vastos comércios, troca. Não, aquilo que vocês aprenderam. Economia é o quê? Basicamente, a principal, caça, pesca, coleta de frutos. A maior parte das tribos eram nômades, que vivem trocando de lugar. Algumas tribos, algumas eram o que nós chamamos de seminômades, ou seja, praticavam a agricultura e ficavam fixos. Quando acabava, levantava e ia para outro canto. Aí fica fixo de novo, levanta, vai para outro canto. Algo simples. Se começar a falar, não tinha fortalecidas redes de comércio. Só um parênteses, gente. Eu estou falando de índio brasileiro. Se você for para astecas, maias, incas, aí é diferente. Só que na nossa prova não cai essa galera, então não adianta eu falar deles. Tá bom? Sobre Clécio, sociedade, rígida divisão social, pirâmide social. Nada disso. A única divisão que tinha nas tribos indígenas é divisão por sexo. O que quer dizer isso? Os homens têm uma função, as mulheres têm outra função. E não é divisão social, é divisão de tarefas. E a religião? Ah, Clécio, devia ter aqueles grandes templos, pirâmides. Politeísta. Simples. Acreditava em vários deuses. Deus o quê? Geralmente formas da natureza. Deus sol, Deus lua, Deus chuva, Deus fertilidade, Deus minhoca, um monte de coisa. Coisa simples. Tá? Alguns até praticavam antropofagia, que é comer o inimigo. E só um detalhezinho para eu poder introduzir aquela aula ali. Não existia entre os índios brasileiros, antes de 1500, não existia a cultura de escravidão. Eles não conheciam isso. Quem trouxe a escravidão para o Brasil foram os portugueses. Ué, Clécio, mas tem um problema. Eu já ouvi falar isso, estudei na escola, enfim, que tinha várias tribos aqui antes dos portugueses chegarem. Ué, se eles são o nome de um monte de tribo, eventualmente eles entram em contato um com o outro. E aí? Ué, o pau quebra, um mata o outro, acabou. Não tem esse lance de um dominar o outro para escravizar. Isso não existia. Beleza? Nos índios brasileiros que eu estou falando. Beleza.
Eu vou chegar mais na África quando eu falar de cana-de-açúcar. Ele está perguntando se já existia escravidão na África. Mas eu vou te responder só para você não ficar sem resposta. Mas esse assunto é quando eu chegar em cana-de-açúcar, tá? A escravidão já existia entre os africanos antes mesmo da época das navegações. Então não foram os europeus que levaram. Ué, Clécio, mas é estranho, você está falando que tinha negro escravizando negro? Isso já existia. Mas nós vamos falar mais disso quando eu falar de cana-de-açúcar, porque tem uma aula minha na parte de cana que a gente vai falar especificamente sobre a escravidão negra. Aí eu vou falar como é que os negros vieram para cá, como é que era a vida deles lá. Bacana? Mas só para você não ficar sem resposta. Negro, escravidão. Índio, não existia. Bacana? Vamos para a aula de hoje. Eita, Clécia, agora que vai começar a aula? Pois é. Vem pro lado de cá, pessoal de casa. Como é que é a aula de hoje? Período pré-colonial. Título. O que é o período pré-colonial, Clécia? Nós chamamos de período pré-colonial, mais ou menos, os 30 primeiros anos da história do Brasil. Gente, não tem uma data. Ah, Clécia, 1531 não é mais. Não, mais ou menos os 30 primeiros anos. Eu vou responder. Chama-se pré-colonial porque é antes de colonizar, antes de povoar. Se o... Beleza, quem é? William. Café é o que nós chamamos do nosso quarto ciclo econômico, querido. Não é nessa época. Café, ele vai começar, William, forte pra caramba, Brasil Império. Nós estamos no colônia ainda. Café é com Dom Pedro. Tá bacana? Então, café não é um ciclo econômico do Brasil colônia, não, é pro de cá. Tá bom, William? Não, Igor? William mesmo. Beleza, William? Café é um ciclo econômico. Clécia, você vai falar dele? Vou. Só que o café é mais para frente. William, só um detalhe. Quando eu chamo de ciclo econômico, gente, eu acho que todo mundo aqui na sala, em casa, deve entender isso. Ah, Clécia, então o Brasil Império foi nessa época que foi descoberto ou inventado o café? Não, gente. Quando eu estou falando de ciclo econômico, não quer dizer que, por exemplo, nessa época já podia ter o café? Já. Mas era uma fonte de renda do Brasil? Não. É isso que eu estou chamando de ciclo econômico, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo pequenininho lá que vocês colocaram. Clécia falou que o ouro é no século XVIII. Eita, então em 1500 e pouquinho não acharam o ouro no Brasil. Em grande quantidade para isso representar um ciclo econômico? Não. Ah, mas não acharam uma pedrinha ou outra? Aí é óbvio, gente. Eu estou falando de ciclo econômico. Tá bom? Então vamos lá. O que foi o período pré-colonial, Clécio? Foi o comecinho da história do Brasil, um período onde não se povoava o Brasil. Por que não? Eu vou explicar ainda, calma. Onde nesse período, gente, agora vem uma parte bacana, ocorreu, por incrível que pareça, um certo desinteresse de Portugal pelo Brasil. Portugal não teve um interesse muito grande para o Brasil nessa época. Ele descobriu, Pedro Cabral, 1500, chegou aqui e ficou extremamente empolgado. Não, os 30 primeiros anos não ficou empolgado. Por que não ficou empolgado? Basicamente por dois motivos. Alguém quer arriscar aí? Primeira coisa. Vocês aprenderam comigo na aula passada, quem estava aqui ou em casa, que o primeiro a chegar na América foi Espanha. Estou falando na América toda. Foi Espanha. E a Espanha achou... Portugal, quando veio para o Brasil, veio na expectativa de achar ouro. Achou? Não. Repito, ouro em grande quantidade. Óbvio. Não, você vai aprender comigo, gente, que ouro não tem em grande quantidade, não existe no litoral. É só no interior do Brasil, por isso que só vão achar no século XVIII. Tá, eu não achei muito ouro. Só por isso que eu não gostei muito do Brasil, não tive tanto interesse, eu, Portugal. Vê se você entende o que é isso. Eu gosto de fazer símbolos para exercitar seu cérebro. O que quer dizer isso? Porque na época eu estou falando 1500 e pouquinho, o comércio com as Índias ainda era uma atividade bem lucrativa. Traduz, Clécio. Só que ainda estava dando grana para Portugal. E aí ele veio para cá, aqui, olha o que eu vou falar, aqui não teve nada, inicialmente, que desse dinheiro. Não, não teve nada que superasse a grana com as Índias. Tanto é, amados, que o primeiro cara a chegar nas Índias lá para Portugal foi o Vasco da Gama.
1498. Ele chegou, legal. Gente, ele foi o primeiro. Depois que ele foi mais um monte. Todo ano ia um bando de gente. Então o comércio com as Índias ficou uma coisa lucrativa para Portugal. Ele ia lá, enchia os barcos, voltava, ia lá de novo. Tá? Então Portugal não teve interesse muito grande, gente. Por quê? Porque não achou ouro imediato, não em grande quantidade, e porque o comércio com as Índias ainda era interessante. Aí é que vem a parte legal, que alguns falam isso. E aí o que Portugal fez? Virou as costas, foi embora e largou o Brasil. Não! Eu fiz até o Tratado de Tordesilhas. Já que não tem ouro aqui e o comércio com as Índias ainda está dando grana, mas o governo português deu o seguinte ordem. Não tem nada nessa terra que preste. Traduz, Clécio. Tem nada que dê dinheiro aí, não? Ó, não tem ouro, tá? Prata? Não tem. Não tem nada aí. Foi aí que foi descoberto o quê, amados? Não é um ouro, mas, na falta do ouro, né? Acharam uma árvore aqui de coloração vermelha, chamada pau-brasil. Na verdade, pau-brasil foi o nome que deram depois, né? Pau-brasil, que a principal, eu disse principal, função dessa árvore era o quê? Tinta para tecido. Oxe, a principal função é... Pau-brasil não dá para fazer canoa, móveis? Dá para fazer um monte de coisa, mas a principal função do pau-brasil é essa aqui. Fazer tinta para tecido, de uma coloração avermelhada. Era um vermelho que ninguém conseguia fazer na Europa. Só do pau-brasil que conseguia essa tonalidade. Na verdade, faz várias tonalidades, né? De vermelho. Aí, Clécio, quem quer pintar tecido? Uai! Para muitos na época, gente, o vermelho era a cor da nobreza. Então, reis, alto clero, queriam uma capa com vermelho que só podia ter do pau-brasil. Isso deu grana para Portugal. Não tanto quanto um ouro ou, no momento, as Índias. Mas por que deu grana? Porque com o pau-brasil, Portugal conseguiu uma coisa que é o sonho de todo o país, até hoje. Ter uma coisa chamada monopólio. O que é isso? Monopólio é quando só você domina um produto ou um serviço. E por que isso é tão importante? Porque se é só você, você põe no preço... Eu sou um rei de um país qualquer, lá da Inglaterra. Quero uma capa com vermelho específico. O único lugar que eu vou conseguir isso é numa colônia que nem nome tem ainda, de Portugal. Se Portugal é o único que pode me oferecer isso, Portugal vai cobrar o preço... Por isso que isso aqui foi sim lucrativo para o Brasil, para Portugal. Com essa com essa finalidade aqui. E aí, Portugal, malandro, o que o governo português fez? Pô, chama uma terra que tem um monte para o Brasil. Inclusive, só uma curiosidade rápida, falei pro pessoal da outra turma aqui. Não sei se você sabe, gente, o nome da árvore, pau-brasil, porque ela tinha cor de brasa, né? Vermelho. Primeiro veio o nome da árvore, depois que veio o nome do nosso país, Brasil, tá? Nossa, nem tinha esse nome ainda. O pessoal falava, você está indo para onde? Para a terra do pau-brasil, terra do pau-brasil, terra do pau-brasil, até que ficou Brasil, ou ouro vermelho, como queira falar. Que inclusive a palavra brasileiro, só curiosidade rápida aqui, 10 segundos de descontração. A palavra brasileiro, originalmente, ela é errada, porque brasileiro não é designação para nacionalidade, brasileiro é designação para profissão. Nenhuma nacionalidade termina com eiro. Eiro é papadeiro, engenheiro, marceneiro, carpinteiro. Originalmente, brasileiro é a pessoa que trabalha com pau-brasil. O certo seria falar brasiliano, brasílico, alguma coisa assim. Mas isso é só curiosidade. Claro que hoje ninguém vai sair falando que brasileiro está errado, não. Já, pelo amor de Deus. Normal. Mas aí o governo português teve uma ideia sensacional. Cara, descobri que nessa terra tem um monte de árvore vermelha e dá para ganhar grana com ela. O que o governo, Estado português faz? Vou criar uma lei que é o estanco. O que quer dizer isso aí? Diz o seguinte, é uma regra chamada estanco, que diz o seguinte, só quem pode explorar o pau-brasil é o governo português, é a coroa portuguesa, é o rei português. Olha frescura, para que você está criando isso? Queridos, eu descobri o Brasil, e parece que lá tem uma árvore que tem uma utilidade aí que dá até um certo dinheiro. Se eu, o rei, não fizer nada, o que vai acontecer? Qualquer burguês, qualquer particular, pode construir uma caravela, vir aqui, pega a árvore, corta, transforma em pozinho, que vai virar tinta, vai para lá, ganha rios de dinheiro, e o governo português ganhou o que com isso? Nada. Então o governo baixou o rei e falou, acabou. Só quem pode explorar aquilo sou eu, o Estado português.
Eu, o Estado, posso ceder, dar o direito para particulares fazendo isso. Óbvio que mediante uma porcentagem. Tá, Clécio, mas o que interessa é que Portugal ficou explorando essa árvore. Só que aí deu um probleminha. Tem árvore pra caramba, que era a nossa antiga Mata Atlântica. Antiga porque ela existe hoje ainda, mas está fragilizada, tadinha. Tinha pau-brasil quase que no litoral brasileiro todo. E eles falaram, pô, que bacana, isso dá dinheiro, mas como é que a gente vai cortar esse monte de árvore? Aí tiveram a ideia genial. Qual o tipo de mão de obra que vão utilizar, gente? Mão de obra indígena. Quando tu tiver na semana que vem, eu acho que já é semana que vem ou na outra, aí tu vai ver que pau-brasil é essencialmente mão de obra indígena. Açúcar vai ser essencialmente mão de obra negra. Aí é outra coisa, a gente vai falar depois. Mas pro açúcar, desculpa, pro pau-brasil é índio. Ô, Clécio, não pode ter um negro ou outro sendo usado aqui? Claro, gente, que pode, mas foi essencialmente utilizada a mão de obra indígena. Por que indígena? É mais barata, já tá aqui os bichos tudo parado, pelado, aí pega eles e põe para cortar a árvore. Ah, então usou a mão de obra nativa. Mas como é que usou? Aí é que vem a malandragem. Eu coloquei duas coisas ali. Primeiro e segundo. Fala, Natália. Hã? Fala, William. Opa, William. William, faz o seguinte. Segura essa informação que eu vou te responder aqui, no item seguinte. Eu vou falar, William, segura que eu vou falar aqui, só para não estragar a surpresa, tá? Tá perguntando aí, galera, se as navegações diminuíram depois que acharam aqui o pau-brasil. Vou te responder, relaxa. Aqui. Vamos lá. Primeira forma de explorar o pau-brasil. Primeira forma de explorar o índio para o corte do pau-brasil. Foi através do que a gente chama de... O que é escambo, gente? Troca, pode ser troca de produto por produto, a palavra, ou simplesmente troca de produto por trabalho, força de trabalho. Aí todo mundo aqui sabe como é que é, né? O índio trabalha para o português cortando a árvore, em troca, o português dá um presente qualquer, uma besteirinha, uma quinquilharia, um espelho, uma panela, um pente, um machado, enfim, uma coisa qualquer como recompensa. Então, peraí, a primeira forma que os índios ficaram trabalhando para os portugueses, relativamente, foi de forma pacífica. Sim, os portugueses davam um presente para eles e, em troca, eles trabalhavam. Escambo. Isso durou o período pré-colonial todo, ou se quiser falar diferente, isso durou a exploração do pau-brasil toda? Não. Chegou num determinado momento que os índios não aceitavam mais isso. Eu devia estar cheio de panela, espelho, já para tudo que é canto. Não queria mais isso. E aí o que Portugal falou? Pô, desculpe, vou embora? Não. Aí a segunda forma como Portugal utilizou o índio para poder explorar o pau-brasil é através da... Clécio, por que você colocou escravidão entre aspas? Aí eu vou só citar, porque essa explicação é de amanhã. Porque a escravidão que eu vou falar agora aqui, ela é diferente da escravidão do negro. Diferente em quê, Clécio? Então vamos lá. Essa escravidão que eu estou falando aqui, o português vai escravizar o índio. Escravizar no sentido de trabalho forçado, trabalho compulsório. Ou seja, escravizar que eu vou forçar ele a trabalhar para mim. Ué, Clécio, é assim que vai fazer com o negro também lá na frente. Não. O negro ele vai virar peça de comércio. O negro você ganha dinheiro vendendo a mão de obra. O índio não. Não nesse momento. Eu, português, estou pegando o índio apenas para quê? Para trabalhar para mim. Eu não estou fazendo um troço que vai fazer com o negro lá na frente. Eu estou pegando o índio, vendendo e ganhando dinheiro com isso? Não. Então essa escravidão aqui, gente, coloque aí do ladinho entre parênteses. É uma escravidão no sentido de trabalho forçado. Não escravidão no sentido de comércio com a mão de obra. Beleza? Porque o negro vai ser isso. Agora eu vou falar de um fator aqui que o William disse. Clécio, com a descoberta do pau-brasil, o comércio com as Índias, acho que a pergunta foi essa, se diminuiu, não foi isso? Se o comércio com as Índias tinha diminuído com o descobrimento do pau-brasil. William, é o seguinte, assim que descobriram o pau... Se as navegações diminuíram? Não. Então vamos lá.
Então vou fazer duas perguntas, eu mesmo vou fazer. Se com a descoberta do pau-brasil, as navegações diminuíram? Não, uai, aí é que vai vir uma enxurrada de barco para cá mesmo, para pegar o pau-brasil e levar de volta para Portugal. Eu pensei que se fosse falar o seguinte, a não ser que essa seja a pergunta, se as navegações para as Índias, para o Oriente diminuíram. Mas então vou responder essa também. Bom, aqui para a América, é claro que não diminuiu. E as navegações para as Índias, Clécio, elas vão diminuir? Aí é que vem o barato, gente. Vão. Por quê? Porque o pau-brasil dá muito mais dinheiro que as especiarias das Índias? Não. Mas por que então que as navegações para as Índias elas vão diminuir? Só por um motivozinho, que eu vou falar lá na frente. Porque o comércio com as Índias, gente, começa a não dar mais tanto dinheiro. Mas por que o comércio com as Índias não dá dinheiro? Aí vem essa resposta errada. Já sei, porque as especiarias acabaram. Não, gente. Porque depois que Vasco da Gama chegou nas Índias sem passar pelo Mediterrâneo, um bando de gente fez isso também, não é? E por que as Índias agora vão dar menos dinheiro? Uma resposta simples. Porque agora todo mundo já tem. Todo mundo sabe ir lá. Não é mais novidade. Então não vale mais tanto assim. Porque todo mundo já sabe chegar lá. Tanto que vocês vão ver aqui daqui a pouquinho que o monopólio da Itália acaba. Para que eu estou bloqueando o Mediterrâneo se a galera toda já achou um outro caminho? Perdeu o sentido. Repete aí. Há peças de comércio, a gente fala péssimos de comércio, tá? Querido, prejuízo não, porque utilizavam a mão de obra sem gastar nada trabalhando para mim. Agora eu vou só completar o que você falar. Agora, se você quiser dizer, o negro deu mais dinheiro, então você não pode usar a palavra prejuízo. Prejuízo é eu perder dinheiro. O que você pode falar é o seguinte, com o negro, Portugal ganhou mais dinheiro. Com o índio, Portugal ganhou menos dinheiro. Beleza, mas você não pode falar prejuízo. Eu estou mandando um cara trabalhar para mim sem eu gastar nada, isso não é prejuízo. Eu só não estou lucrando tanto quanto vou lucrar com o negro. Aí é verdade. Então, o negro vai dar maior lucro. Clássico, que crise é essa? É simples. O que vai acontecer com o Brasil aproximadamente 1530 para frente? 30, 40. O que acontece? Todo dia eu venho aqui e arranco para o Brasil. O que acontece? Se eu perguntar, como se deu a crise do pau-brasil, que vai ter uma pergunta para você, como se deu a crise do açúcar, como se deu a crise do ouro, cada um motivo diferente. Como se deu a crise do pau-brasil? Uai, Cláudio, o pau-brasil foi acabando. Por que você colocou o verbo no gerúndio? Porque, amados, não existe uma data de fim do pau-brasil. 1530, todo o pau-brasil acabou no Brasil. Não! O pau-brasil foi acabando. Eu vou falar uma coisa aqui que parece exagero, mas é verdade. Clécio, em 1580, ainda tinha gente explorando o pau-brasil? Tinha. Em 1690, ainda tinha exploração do pau-brasil? Eu vou aloprar. Em 1800, Clécio, já estamos no século XIX, 850, tinha alguém explorando o pau-brasil? Tinha, gente. O que está acontecendo é que quanto mais tempo está passando, a exploração está sendo menor e dando menos dinheiro. Mas então você não tem uma data para o término. O que eu posso falar é que a partir de 1530, o lucro com o pau-brasil começa a ficar cada vez menor. Por quê, Clécio? Porque pau-brasil é uma atividade extrativa e não produtiva. Traduz. Eu não estou produzindo pau-brasil. Eu simplesmente vim aqui, extraio e fui embora. Eu não estou, Clécio, porque ninguém pensou de plantar o pau-brasil, meu pai? Dois motivos. Um, porque a ideia do português era simples. Vim aqui, pegar o que dá dinheiro e levar embora. Ele não tinha a ideia de povoar, colonizar. Nada disso. Inclusive, já vou te responder. Pau-brasil, olha aqui, bem grandão, não povoa. Por que pau-brasil não povoa? Porque eu não preciso estar morando aqui para explorar o pau-brasil. Venho aqui, corto, ponho no barco e vou embora. Eu deixo uma galera aqui só para fazer feitoria, né? Então, é uma atividade extrativa. Se eu corto e vou embora, uma hora ele vai acabar. Diferente da cana-de-açúcar, que eu planto e colho, planto, colho, planto e colho. Tá bom? Então, e Clécio, por que não plantaram? Porque a função deles era simplesmente enriquecer. E segundo, o pau-brasil leva em média, gente, 100 anos para ele atingir uma
idade boa, pacote. Ninguém vai ficar esperando 100 anos. Natália, você tem uma pergunta aí? Beleza, Nalbert, é o seguinte, nós tivemos sim confronto várias vezes de indígenas com portugueses nesse segundo momento. Cadê o segundo momento aqui? Que? Quando foram escravizados. Sim, Nalbert, só um detalhe, nós estamos falando só de índio brasileiro, tá? Eu estou falando isso porque às vezes vocês ficam assistindo uns filmes aí que tá falando de índio da América pré-colombiana, é outra coisa. Índio brasileiro. Entraram sim. Como é que foi o confronto? Dizimados, porque os portugueses tinham armas de fogo, tinham superioridade bélica e mataram os índios. Fora as questões que muitos índios morreram, não foi nem de guerra, foi de doença. Ao entrar em contato com portugueses, adquiriram doenças que não tinha aqui na América, que tinha na Europa. Então, sim, morreu o índio a rodo. Tá, ele está falando se nessa época já tem a presença da igreja. A igreja vai estar aqui. Pouco, mas vai estar. Os padres já vêm para cá para fazer até a catequese. Mas, já vou te adiantar uma coisa. Igreja, ela vai ser mais presente para catequizar os índios, e eu vou falar sobre a catequese, quando entrar um negro. Mas por quê, Clécio? Porque aos olhos da igreja, o negro é diferente do índio. Por quê? Deixa eu chegar no negro. Calma. Tá? Aí a igreja vai catequizar o índio. Até porque, querido, você vai aprender comigo que quando chegar o negro, que a gente vai estudar a semana que vem, eu não vou precisar mais da mão de obra dele. Opa, então está na hora dele ouvir falar de Jesus. Beleza? Com o negro, não. Clécio, e qual é a crise? Vamos lá. Por que o pau-brasil está entrando em crise? Uai, porque ele está acabando. Resposta simples. E daí? Só por causa disso? Não! Nessa época em que estava explorando o pau-brasil, antes até dele acabar, ocorreram algumas invasões aqui no Brasil. Por causa do pau-brasil. Alguém lembra o nome dos 3 países que ficaram chateados com a divisão da América? Holanda, França e Inglaterra. Não foram esses 3 que vocês escreveram no caderno? Falam para mim. Esses 3 vão ficar revoltados. E eu disse na aula passada que eles falaram, se eu não posso ir por bem, vou por mal. Os 3 vão tomar atitudes violentas com o Brasil. Com Portugal, melhor dizendo. Só que dos 3, um é o que vai ter mais invasão do Brasil nesta época. Nesta época. Qual vocês acham que é? Só pode ser França, Holanda ou Inglaterra. E eu vou explicar o porquê. Isso. O pessoal de casa não viu. Todo mundo falou que os 3 nomes. É esse aqui, ó. Se aparecer na tua prova invasão estrangeira na época... Porque na época do açúcar é outra coisa. Na época do pau-brasil, é a França. Eles chegaram a invadir o Rio de Janeiro e montar uma colônia francesa lá, chamada França Antártica. Foram para o Maranhão, França equatorial. Por que, Clécio? Aí um aluno uma vez perguntou para mim, peraí, você está falando que os franceses, durante o período pré-colonial, onde Portugal está explorando o pau-brasil, chegou ao ponto de entrar no Rio de Janeiro, invadir, tem até um lance chamado Confederação dos Tamoios, que os franceses pediram ajuda para os índios, para dar um pau nos portugueses. Peraí, chegaram a montar uma colônia, um aluno perguntou, pô, mas os portugueses são burros mesmo. Para o cara chegar a montar a colônia, ele tem que ter ficado pelo menos mais de ano ali. Como é que tu não percebe isso? Amados, apesar de no mapa eu ter colocado o Brasil pequenininho, aquele pequenininho você acha que é de que tamanho? E mesmo a gente tendo expedições guarda-costas, que vocês viram uma questão agora, como é que você acha que é o patrulhamento do litoral brasileiro? É uma lancha andando de cima para baixo? Gente, isso aqui era mato, era terra de ninguém. Então o camarada entrava no Brasil, sem autorização de Portugal, tu ia tomar conhecimento dele 6 anos depois. Mas como é que você descobriu isso? Mas até lá o cara já foi e voltou e pegou pau-brasil pra caramba. Então, pau-brasil, o país que mais invadiu foi a França. Por quê? Lembra dos 3 nomes, né? Os 3 países. França foi o que mais invadiu. Inglaterra! Inglaterra vai se dedicar mais a uma coisa chamada... Vai invadir o Brasil também, mas vai se dedicar mais a pirataria. Não sei o que é pirataria. É assaltar o navio no meio do caminho. No oceano. Tá? Vai fazer muito isso. A Inglaterra vai se destacar em pirataria. Dá tempo. Tanto é que todo mundo aqui, o pessoal de casa, os ingleses eram os melhores, um dos melhores piratas que tinham. Tanto que todo mundo aqui deve ter assistido os filmes aí de Jack Sparrow. Qual é o país que tenta pegar Jack Sparrow? Inglaterra, porque eles não admitem concorrência. Só quem pode fazer pirataria
São eles. E a Holanda? A Holanda eu vou citar, e vou deixar você na curiosidade, porque isso é muito lá na frente. A Holanda vai ser mais esperto. Vou invadir o Brasil contra Portugal? Não. Vou roubar no meio do caminho igual a Inglaterra? Não. Eu, Holanda, vou fazer acordo com Portugal. Acordo? Que acordo é esse? Não interessa, que é lá na frente. Holanda já é açúcar. Tem alguém aí de Pernambuco me assistindo? Se tiver alguém de Pernambuco, deve saber tudo sobre Holanda. Pelo menos tem a obrigação de saber. Maurício de Nassau tem que estar sabendo tudo. Mas vamos terminar isso aqui, meu Deus do céu. Olha só. E aí começa a desgraça. Crise. O pau-brasil está acabando. Joia. Junto com o pau-brasil acabando, praticamente na mesma época, ou seja, de 1530 para frente, começa na mesma época a acontecer isto aqui. O pau-brasil acabando e acontecendo isso. Responde aí, o que está escrito aí? Comércio das Índias começa a entrar em crise. Eu já falei, mas vou perguntar assim mesmo. Por quê? Deixou de ser novidade, deixou de ser surpresa, deixou de ser monopólio de alguém. Todo mundo já ia lá. Peraí. Então Portugal, por volta de 1830, 40 para frente, chegou num problemão que veio em dose dupla. Imagina o rei de Portugal falando, ô galera, nós estamos com um problema. O que foi? O pau-brasil está acabando no Brasil. E veio, rapaz, mas estava dando até um dinheirinho bom. Pois é, está acabando. A gente não plantou, né? Está acabando. Tá bom, pelo menos tem comércio com as Índias. Pois é, rei, essa é a segunda informação. O comércio com as Índias não dá mais tanto dinheiro, não. Por exemplo, só para você ter ideia, a Itália já até desfez o monopólio. Se quiser ir pelo Mediterrâneo, pode ir. Então vamos. Mas todo mundo tem especiarias. Não dá mais dinheiro. É onde vem o final da minha aula. O rei de Portugal chega à seguinte conclusão. Peraí, então as Índias estão indo para o brejo, e o pau-brasil também está indo para o brejo. E eu vou arrumar dinheiro onde? É aí que vem a coisa simples do rei, a frase simples dele. Vai alguém lá no Brasil e se vira, acha alguma coisa que dê dinheiro lá. É nesse momento, da crise do pau-brasil, cadê a crise? Que inicia o processo de colonização. O que é colonizar? É povoar, é socar gente morando aqui. E aí vocês vão escrever para mim. Por que Portugal quis agora? Só agora. No começo ele não quis. Por que agora ele resolveu colocar gente para morar aqui? Onde o Martim Afonso Sons vai trazer uma expedição colonizadora. Vai lá. Por que ele quer? Mais do que explorar. Fala, querido. O rei de Portugal tomou a seguinte atitude. Qualquer um aqui na sala, em casa, sabe disso. Compra o terreno, cerca, não põe ninguém lá dentro. O que acontece daqui a um tempo? Óbvio. Então o que Portugal falou? Caramba, o pau-brasil está acabando, começa com as Índias e foi pro brejo. Eu não posso perder essa terra Brasil. Alguém tem que ir lá e descobre alguma coisa que dê dinheiro lá. E eu não posso perder. O único jeito de eu garantir que eu não vou perder, já vou te responder. É meter policiamento no litoral. Não, querido. Soca gente lá dentro. Rei, você está então estimulando a gente começar a povoar o Brasil? E por que você se interessou agora? Porque eu não posso perder essa terra. Vou falar uma frase meio desesperada, como se o rei de Portugal falasse. Porque essa é a única coisa que eu tenho. Eu não posso perder. Por isso, agora é que eu vou começar a povoar. Aí é que vem uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta aqui, que vai estragar a surpresa, mas tudo bem. Você vai povoar. Eu tenho que povoar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Que produto eu consigo fazer essas duas coisas? Cana-de-açúcar. Aí é que começa a cana. E se alguém perguntar, por que é a cana? Por que não foi a batata baroa, o abacate? Aí isso é a resposta da aula que vem. Mas então, gente, a colonização do Brasil ela só inicia-se porque o ciclo econômico anterior está em crise e eu, Portugal, estou ameaçado de perder terra. Clécio, como é que você sabe que está ameaçado? Olha o meu dedinho. Está rolando isso. Ó. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Eu vou perder. Então eu começo a colocar gente para morar, e aí vem a cana, eu vou explicar por que a cana, porque meu pau-brasil não dá dinheiro, tem gente invadindo isso aqui, e o meu comércio com as Índias já está indo pro brejo. Fala, meu jovem. A crise do ouro, que vai acabando, é por volta
de 1530 para frente, 1540, por aí, é onde começa o cultivo da cana-de-açúcar. A gente não tem uma data fixa, é quando começa. E aí eu pensei que você fosse perguntar isso, eu já falo para vocês. Pô, Clécio, mas ninguém perguntou. O ciclo do pau-brasil, pelo menos o ciclo quando o pau-brasil foi o carro-chefe, durou em torno de 30 anos só. E em 30 anos conseguiram fazer uma limpa na nossa floresta atlântica. Aí eu te pergunto, cortaram o pau-brasil não, né? Praticamente tudo. E aí a aula que vem eu começo com isso. Colonização do Brasil. Natália! Da Inglaterra. Ele deve estar falando de pirataria inglesa. Quem é o nome do rapaz? Leandro, é o seguinte, os piratas ingleses agiam ou por conta própria, ou, eu vou só te responder para te tirar a dúvida, mas isso aqui não cai na nossa prova não, tá? Ou eram financiados pelo próprio Estado, é o que nós chamamos de corsário. O Estado dá uma carta para ele, autorizando o cara a roubar em nome do governo. Clécio, mas isso é roubo. Bom, depende, é roubo hoje, né? Sabe por quê, Leandro? Sério? É porque isso aí eram feitos no oceano, muitos deles em oceanos. Um troço que a gente não vai discutir não, só vou citar. Eram chamados águas internacionais, ou seja, querido, o oceano é terra de ninguém. Quem pegar, pegou. Mas isso é Inglaterra, tá? Não é o nosso assunto não. Então a aula vai parar como? O pau-brasil indo pro brejo, o comércio das Índias indo pro brejo e o governo português decidindo. Tenho que socar gente aqui para eu não perder essa terra. E como é que eu vou fazer isso? Aula que vem. Como é que eu povoo? Só jogo gente lá e falo, faz filho? Não. Isso é aula que vem. Beleza, queridos? Aula que vem, então, a gente inicia com colonização do Brasil. E tinha umas perguntas disso aqui que eu vou começar a aula que vem. Pessoal de casa, um abraço daqui. Obrigado pela paciência de vocês.